Será que é possível fazer um plano preventivo no Excel, por exemplo? Sim, é possível. Muitas empresas fazem e é bem eficiente. Então hoje, no corte de hoje, nós vamos falar sobre como a gente monta um plano preventivo usando o Excel, saindo do zero até um plano preventivo completo. Então, bora lá! Pessoal, essa planilha aqui, o que ela apresenta para vocês? Exatamente aquele passo a passo dos 6D que a gente estava falando. Primeiro, a gente tem que fazer a descrição do item, máquina, sistema, o equipamento, a função, o item com a falha que acontece. Depois aqui, ó, a gente vai ter que dizer se causa acidente, se teve parada de produção, perda de performance, se causa custos exagerados, né? Então aqui basta a gente vir dizer se sim ou não. Depois, inspeção, se vai ser necessário ou não fazer uma inspeção, ou seja, manutenção baseada na condição. Qualquer ação, se eu tenho uma ação de troca ou de reparo, a descrição, o tempo, a frequência, dia, meses e semanas. Então aqui na frequência, por exemplo, tenho 1000 horas, então eu vou botar horas de operação e isso vai me dar ali meses, dias, semanas. Então vamos vir aqui comigo, ó. Segue comigo. Deixa eu dar um zoom aqui, isso vai ficar melhor de vocês verem aqui, né? Qual que é a nossa máquina? Nossa máquina é o trator, certo? Trator 8R, certo? Então, se é a mesma máquina, vamos botar para cá. Qual que é o sistema? Temos o sistema de propulsão. O que mais que a gente tem aí, pessoal? Vou botar mais para baixo aqui. Sistema de freio. Qual que é o outro sistema que a gente tem? Sistema de transmissão, certo? Então a gente vai colocando aqui, ó. Qual que é dentro do sistema de propulsão, qual que é o principal equipamento que a gente tem? Motor, certo? Qual é o item, né? Qual que é a função? Então, gerar energia mecânica a partir da combustão e tal. Aqui usem aquele sistema APO, atividade, parâmetro e objetivo. Eu vou fazer assim que é para ficar mais rápido para a gente poder adiantar, porque essa parte eu acho que vocês já entenderam. Então, qual que é o item? Pistão, certo? Opa, é o pistão. Só que eu só tenho pistão no motor? Não, eu tenho mais coisas. Então eu preciso acrescentar novos itens. Cada vez que eu acrescento um novo item, eu tenho que colocar aqui. Então eu tenho os anéis, no meu pistão, eu tenho, por exemplo, as bielas. Isso tudo faz parte do motor, repito. Isso tudo aqui é para gerar energia mecânica, isso tudo aqui faz parte do sistema de propulsão. Qualquer outro equipamento que eu tenho aqui? Eu tenho o turbo compressor. Também é do sistema de propulsão. Qual que é o objetivo dele? É aumentar a pressão de ar, tá? Então aumentar a pressão de ar em não sei quantos % para o objetivo aumento da eficiência do não sei o que, da mistura de combustível ali. E aqui eu vou ter, por exemplo, o rotor, né? Eu vou ter o mancal. O mancal do que, pessoal? O mancal do turbo compressor. Então eu tenho que repetir aqui no sistema de propulsão, tenho que repetir aqui com o mesmo objetivo, então tenho que repetir aqui, certo? Então notem que agora a gente vai começando a criar uma tabela. Depois eu vou fazer para o sistema de freio, vai ter várias coisas, então vou repetir aqui. Sistema de transmissão, várias coisas, vou repetindo aqui e assim sucessivamente. Por quê? Porque para cada linha dessa aqui eu vou ter que ter um começo, um meio e um fim. Qual que seria, por exemplo, a falha aqui do meu pistão? Por exemplo, seria fratura por fadiga, né? Esforço repetitivo, como a gente sabe, sigma máximo, sigma mínimo. Deixa eu ver aqui na minha colinha, causa perda de compressão e potência. Então, causando perda de compressão e potência. Beleza? Show de bola. E o mesmo a gente vai fazer para esses outros itens aqui. Eu já vou chegar lá, já vou mostrar tudo pronto para facilitar para vocês. Causa acidente? Se sim, marca como sim. Opa, apareceu sim. Então, sim, o que aconteceu? Apareceu risco A. Acidente é sempre risco A. Quando tem um acidente risco A, eu tenho que trabalhar manutenção CBM, ou seja, manutenção baseada na condição do meu item. Para saber qual é a condição, eu vou ter que trabalhar inspeção e preditiva. Então, sim, preciso de inspeção? Sim. Se não, eu coloco aqui, ó, não. Se eu coloquei não, o que vai aparecer aqui? Vai aparecer aqui como base sendo C.
O que é C? C é que é menos crítico. Se é menos crítico, então eu posso trabalhar RTF. O que é RTF? Run to Failure. Então eu posso deixar rodar até a falha. Tem parada de produção? Se sim, opa, já virou A de novo. Mas eu vou botar aqui que não. Gera perda de performance ou de qualidade? Sim. Por quê? Porque não vai parar a produção, porque eu tenho outro trator, mas vai ter perda de performance porque eu vou diminuir minha capacidade produtiva enquanto aquele trator estiver retido para aquela falha. Então sim, se é sim, então ganhou classe B. Se é classe B, eu vou trabalhar a manutenção baseada no tempo, TBM, Time Based Maintenance, tá? Se não, segue. Então continua sendo C. Causa custos exagerados? Sim. Se tiver uma falha e tiver que trocar esse pistão, aí é caro, demora, não tem peça, às vezes não tem o técnico e tal. Então eu tenho que fazer uma manutenção baseada no tempo. Se não, segue como C. Ou seja, eu posso deixar esse treco quebrar, que para mim vale mais a pena deixar quebrar, certo? O que eu vou fazer agora? Qual que é a minha ação? Então, como que eu vou definir a ação? A ação vai ser definida a partir da falha que eu descrevi. Então, por isso que é importante. O plano preventivo é a prevenção da falha. Então, agora eu não me preocupo mais com o resto. Estou me preocupando com a falha. É o que, a falha causa o acidente, a parada de produção, e a minha falha está relacionada à função. Então, é muito menos relacionado ao item em si e à máquina, e mais relacionado à função, à falha e o risco, tá? Então aqui, causando perda de compressão, a falha por fratura ou por fadiga do pistão. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar se esse negócio não está fadigando ali e eu tenho que trocar esse negócio para não quebrar. Então eu reparo a descrição, a troca do pistão. Qual que é o tempo que eu vou levar para fazer essa atividade? Eu vou botar aqui que eu vou levar 2 horas para fazer essa atividade, tá? E a frequência de 2.000 horas. E a unidade em horas de operação. Note que quando eu coloquei aqui 2.000 horas, o que apareceu? Já apareceu aqui 220 dias, porque se eu trabalho 8 horas por dia, né, e a minha frequência é cada 2.000 horas, então eu sei que a cada mais ou menos 250 dias eu vou precisar fazer essa atividade. 250 dias é o equivalente a 36 semanas, ou seja, a cada 36 semanas eu tenho que fazer essa manutenção preventiva de troca, aqui de troca. Ou seja, 250 dias vai ser uma vez no ano, e no outro ano, talvez dê 2 vezes no ano, ou seja, é uma anual. Então, numa vez ela vai ser anual, no outro ano ela vai ser semestral, depois anual, depois semestral, porque são a cada 250 dias. Se aqui fosse, por exemplo, a cada 500 dias, seria 63 dias. 63 dias, também conhecido como bimestral, né? Então, a cada 2 meses, eu teria que fazer essa manutenção preventiva. Vamos deixar aqui 2.000, beleza? Então aqui também vai ser anual. E o que você vai fazer? Você vai fazer essa análise para tudo. Para simplificar, eu já trouxe aqui para vocês mais ou menos pronto nessa planilha. Então o que eu tenho aqui? A máquina, o sistema e o equipamento. Sistema de propulsão, motor, turbocompressor, motor de arranque. Sistema de transmissão, o câmbio, o eixo cardan, embreagem. Sistema hidráulico, a bomba e o filtro. Lubrificação, o filtro. O sistema de combustível, a bomba injetora, o filtro de combustível, separador. Sistema de filtragem, assim sucessivamente, né? O sistema de frenagem, os freios, o sistema hidráulico, o sistema de pneu dianteiro, pneu traseiro e assim segue. Para cada um desses equipamentos eu vou ter um item: pistão, os anéis, bielas, rotor, sincronizadores, rolamento, disco, eixo, elemento filtrante, válvulas, sensor de água, linhas de lubrificação, engrenagens, pastilhas, discos, fluidos de freio, pastilhas, os discos, a borracha dos pneus, os aros e assim por diante. E aí é como que cada um deles vai falhar, né? Então aqui a gente vai descrever a falha. Descrevendo a falha, a gente vai colocar aqui, se causa acidente ou não. E aí, o que eu preciso fazer? A trocação, a descrição, o tempo da atividade. Note que aqui o tempo da atividade eu coloquei para 2 pessoas, para 2 pessoas, um técnico e um ajudante. Então, 3 horas seria o tempo total da atividade para um técnico e um ajudante, ou seja, 3 horas de atividade, 6 horas de HH. Aqui, 4 horas de atividade, 8 horas de HH, porque eu estou ocupando a mão de obra de 2 pessoas. E aqui eu coloco, então, o dia, se é uma manutenção preventiva anual, quadrimestral, bimestral e assim sucessivamente, a quantidade de semanas. Agora que eu tenho esse planilhão, o que eu preciso fazer? Eu preciso agrupar e dividir essa galera. Como que eu faço isso? Então, segue comigo aqui, Abrindo aqui, então, essa planilha, o que a gente vai fazer? Uma ferramenta muito legal do Excel, que é a planilha dinâmica, que vai nos ajudar a entender. Então, você vai vir aqui, inserir,
tabela dinâmica e vai ter que primeiro selecionar o intervalo. O que é um intervalo? A gente vai vir aqui onde estão os nossos dados, vamos pegar desde a máquina até o final, que é onde tem as semanas, e vamos selecionar todos os dados que a gente tem, beleza? Ó, então, selecionei os dados. Dá um OK aqui, pronto, já vai aparecer minha tabela dinâmica. Agora eu preciso, o que eu quero que ela me mostre, tá? Primeiro, eu quero que ela me mostre o meu sistema. Então, ó, eu vou colocar aqui na linha os meus sistemas, ó, já apareceu o sistema de arrefecimento, combustível, filtragem, que eu quero saber quais sistemas que eu tenho que fazer manutenção. Quais são os equipamentos que eu tenho dentro desse sistema? Opa, já está dividido. Então, eu tenho radiador, bomba injetora. Percebe que a gente poderia estar fazendo tudo isso com filtro, mas vai ficar muito mais difícil de ver, ter que fazer 1 milhão de filtros, às vezes fazer um filtro, copiar e colar em outro lugar. Tabela dinâmica não precisa. Ó, qual que é o item e qual que é a atividade que eu preciso fazer? Ó. A ação, a descrição da ação. Ó, então, radiador, eu tenho que trabalhar as aletas do radiador e fazer a limpeza do radiador e ventilação do fluxo do ar, tá? Eu posso ir reduzindo aqui, né, minimizando, e aí eu vou ter aqui separado. Então, o sistema de combustível, bomba injetora, o filtro de combustível, separador. O que eu tenho dentro do separador? Aí é só abrir e olhar. Perfeito? Beleza, né, pessoal? Deixa eu arrumar aqui. Ó, beleza. Vamos, clica em cima dela, vai aparecer aqui. O que eu quero agora? Eu quero saber quanto tempo eu demoro para fazer essas atividades. Então, aqui, ó, nos valores, eu vou pegar o meu tempo e vou jogar em valores. Ele vai aparecer em número de contagem. O que eu venho aqui? Venho aqui em formatar, vou em soma, porque eu quero somar esses valores. Formato do número, vem em personalizado e vou escolher esse carinha que tem aqui embaixo, ó, que ele passa de 24 horas. Então, eu venho aqui, dou um OK também, pronto, vai aparecer. O que ele está fazendo então? Ele está pegando lá daquela planilha todas as atividades do sistema de frenagem, por exemplo. Então, do disco dianteiro e do disco traseiro são 3 horas para cada um, sistema hidráulico 2 horas para cada um, então o total que eu tenho 11 horas de manutenção. Agora, o que eu quero? Já tenho todos os meus sistemas. Eu preciso agora saber dividir isso por periodicidade e por tipo. Então, o que eu quero? Eu quero saber os meses, tá? Eu vou filtrar, então tu joga aqui em filtros e depois você pega aqui, ó, o tipo, se é manutenção baseada no tempo e tal, beleza? Então, aqui, ó, o que eu vou fazer no mês? Eu quero ver agora só que eu tenho de atividade de manutenção preventiva mensal. Então, eu tenho 16 horas de preventiva mensal. Agora eu quero ver anual. O que eu tenho de anual? Eu tenho 18 horas de preventiva anual. Beleza? Então, olha só, já dá para a gente entender aqui quais são as atividades. O que eu tenho de atividade anual, quais são os sistemas que eu vou observar. Tendo feito isso, o próximo passo é ir para o nosso mapa de 52 semanas. Aqui no mapa de 52 semanas, pessoal, a gente vai ter... O que são 52 semanas? Primeira semana do ano, segunda, tal. O ano ele tem 52 semanas ao todo. Aqui a gente tem o nosso trator e aqui a gente vai ter o período. Manutenções que são anuais, quadrimestrais, bimestrais, mensais. O que eu vou fazer? O que é uma manutenção mensal? A cada 4 semanas eu vou ter uma manutenção mensal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui na minha planilha. Então, aqui eu vou ter uma mensal, 1, 2, 3, 4 semanas para frente, uma mensal. 1, 2, 3, 4 para frente, uma mensal. E assim eu vou fazendo, né? 4 para frente, uma mensal. Eu vou preenchendo a minha planilha para colocar aonde que eu vou fazer minha mensal. Então, olha só, eu sei que eu vou fazer minha mensal na semana 1, na semana 5, na semana 9, na semana 13 e assim por diante. Bimestral. Então vai ser a cada 2 meses. Então vou botar aqui uma bimestral, pula 2 meses, uma bimestral, pula 2 meses, uma bimestral, pula 2 meses, uma bimestral, certo? E assim a gente segue. A próxima agora é a quadrimestral, ou seja, a cada 4 meses. Então bota um aqui, vai acontecer na semana 1, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses tem que fazer. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, no 4º mês tem que fazer. 1 mês, 2 meses, 3 meses... Aqui no quarto mês teria que fazer também. E por último nós vamos ter anual. Então eu vou falar, ó, vou começar a minha anual na primeira semana do ano, certo? Show de bola. Só que o que vai acontecer agora? Olha só, aqui na primeira semana eu tenho que fazer atividades que são anuais, atividades que são quadrimestrais, atividades que são bimensais e atividades mensais. Então, se a gente vem aqui, ó, eu vou pegar então, já que eu vou ter que fazer todos, então eu vou ter 69 horas para fazer de atividades. Então, eu vou ter 69 horas de atividades. Isso é viável, pessoal? Eu ter 69 horas de atividades aqui?
Não é viável. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que organizar esse negócio. 69 horas aí seriam semanas de trabalho parado. Não tem como eu parar esse tempo todo. Então o que eu faço? Quando eu fizer um manual, eu faço uma mensal junto, por exemplo. A minha bimestral, o que eu vou fazer? Ó, eu posso jogar ela aqui junto com esse carinha aqui, né? Ou posso jogar ela, por exemplo, por uma semana para frente. Ó. Vamos supor, eu jogo uma semana para frente aqui e depois eu encaixo ela para que a cada 6 meses ela entre. Então eu já tirei atividades daqui e joguei para uma semana depois. A quadrimestral vai ficar também muita coisa, mas eu já tenho atividades aqui, ó, bimestral e mensal, aqui também. Então o que eu posso fazer? Eu posso jogar esse carinha daqui para cá, ó. Então quando eu tiver uma parada mensal, eu faço também uma parada quadrimestral. Ah, professor, mas se eu fizesse aqui, por exemplo, em vez de fazer aqui, o que acontece? Eu teria que fazer toda semana uma parada. Será que vale a pena eu fazer toda semana uma parada? Às vezes não vale. Então o que eu faço? Eu combino aqui em cima. Então eu combinei uma quadrimestral com uma mensal e uma bimestral com uma mensal. Então essa aqui é 4 meses, né? Então 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Então aqui vai ter mais uma parada. Eu vou ter na primeira deslocada, porque eu vou ter uma manutenção anual e depois eu caso cada uma com uma mensal e uma bimestral. Então agora ó, eu consigo passar aqui ó, 3 semanas sempre com a máquina rodando em disponibilidade e só uma parada. E eu aproveito essa uma parada para fazer. Uma vez eu faço atividade mensal com quadrimestral, uma vez eu faço mensal com bimestral. Muito obrigado por ter assistido a esse corte, é um prazer ter você aqui com a gente. E se você quiser ficar ligado em todos esses assuntos e continuar aprendendo mais a respeito desse conteúdo, clica aqui e se inscreve no canal para acompanhar tudo sobre o universo de manutenção e gestão de ativos. Se você quiser também saber um pouquinho mais sobre a Modular, nossos treinamentos, cursos, mentorias ou consultorias, aqui também na descrição do vídeo está o contato dos nossos consultores. Muito obrigado por ter ficado até aqui e vamos continuar sempre melhorando a manutenção preventiva aí na sua empresa. Um grande abraço e até a próxima!